um jogador de futebol aposentado que ganhou a vida sendo artilheiro do time do Flamengo. Mesmo tendo enriquecido a ponto de poder morar em uma mansão, ainda continua a residir no simples bairro onde nasceu e cresceu, no subúrbio do Rio de Janeiro. Esse é o lugar onde se passa a novela Avenida Brasil, e Tufão é o tal personagem. Pensando no estereótipo que ele representa, nunca imaginaríamos que esse tipo de homem se afundaria em alguns clássicos da literatura mundial, como ele fez. Tufão está envolto em mentiras e tramóias feitas por sua mulher Carmen Lúcia, ou a Carminha, onde ela é a vilã e ele a vítima. Sua mansão, comandada pela Megera, é enorme e exagerada. Sua família passa a maior parte do tempo na piscina, na área de churrasco e no sofá assistindo TV. E como esperado, os livros do escritório são falsos e ali estão apenas para enfeitar o ambiente. Mas algo muda quando Nina ou Rita passa a trabalhar na mansão como cozinheira. Mesmo com intenções vingativas contra sua ex-madrasta má Carminha, Nina de fato faz amizade com todos, inclusive com seu patrão Tufão. E um dos elos que concretiza essa amizade é a apresentação do mundo da literatura a Tufão. E isso ajuda a perceber o lamaçal de falsidades no qual está envolvido. Nina, ao perceber que ele era um homem sensível, talvez tivesse a intenção de fazê-lo abrir os olhos em relação às mentiras de Carminha e Maxi, por meio da inteligência que boas leituras são capazes de nos despertar. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, conta a história de Emma, uma jovem sonhadora que, após se casar com o pacato médico Charles Bovary, se vê presa a uma vida monótona e distante dos romances idealizados que lia na juventude. Em busca de paixão, luxo e sentido para sua existência, ela se envolve em casos extraconjugais e mergulha em dívidas, tentando escapar de sua realidade. Apesar de Madame Bovary não ser uma personagem vilã como a mulher do Tufão, acredito que Nina tenha dado esse livro a ele para que entendesse mais sobre a principal alma feminina que o rodeia e suas ambições escondidas, a da própria Carminha. A Metamorfose de Franz Kafka narra a estranha e angustiante história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que acorda certa manhã transformado em um inseto monstruoso. Preso em seu novo corpo, Gregor passa a enfrentar o isolamento dentro da casa, sendo gradualmente rejeitado por sua família, que antes dependia financeiramente dele. A obra explora temas como alienação, desumanização, o peso das responsabilidades e a fragilidade dos laços familiares, revelando de forma simbólica a sensação de inadequação e abandono diante de um mundo indiferente. Dar a metamorfose para Tufão foi um movimento bem inteligente de Nina. Esse livro tem tudo a ver com o momento que ele vivia na novela, perdido, sendo manipulado por quem dizia amá-lo e começando a desconfiar de que o mundo ao seu redor não era bem o que parecia. Assim como Gregor Samsa acorda transformado e passa a enxergar a verdadeira face da família, Tufão vai acordando, percebendo o quanto era usado e enganado principalmente por Carminha. Nina escolheu esse livro como uma forma simbólica de dizer: preste atenção em quem você é e em quem estão te tornando. Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um dos romances mais emblemáticos da literatura brasileira e narra a história de Bento Santiago, um homem amargurado que decide escrever suas memórias para tentar dar sentido à própria vida. Criado para ser padre, ele abandona o seminário por amor à vizinha Capitu, com quem se casa, mas ao longo do tempo passa a desconfiar da fidelidade dela, especialmente em relação ao amigo Escobar. Consumido pelo ciúme e pela dúvida, Bento reconstrói os acontecimentos com um narrador marcado pela subjetividade e pela ambiguidade, deixando o leitor incerto sobre a verdade dos fatos. Dom Casmurro mostra como o ciúme e a obsessão podem distorcer a percepção da realidade. No caso de Tufão, Nina talvez estivesse o desafiando a refletir se ele estava sendo passivo demais, aceitando uma versão conveniente da realidade, assim como o narrador Bento. O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, é um romance que acompanha a trajetória do príncipe Mikhin, um homem de alma pura, inocente e generosa,
que retorna à Rússia após um longo tratamento para epilepsia. Ao entrar em contato com a alta sociedade de São Petersburgo, Mikhail se vê envolvido em uma teia de paixões, interesses e manipulações que contrastam profundamente com sua sinceridade e empatia. Sua bondade, vista muitas vezes como tolice, o torna vulnerável em meio a um mundo cínico e moralmente corrompido. A obra mergulha em discussões sobre o que significa ser bom em um ambiente hostil. Nina deu O Idiota a Tufão porque talvez fosse o livro que mais refletisse quem ele era naquele momento. Um homem bom, de coração genuíno, mas completamente alheio à malícia e às segundas intenções das pessoas à sua volta. Assim como o príncipe Mikhail, Tufão é constantemente passado para trás por confiar demais em quem não merece. A leitura desse romance pode ter sido a forma que Nina encontrou de mostrar a ele que ser bom não é um erro, mas que é preciso estar atento ao tipo de mundo em que se vive. O Banquete de Platão é um diálogo filosófico em que vários personagens, incluindo Sócrates, Aristófanes e Alcibíades, se reúnem em um simpósio na casa do poeta Agatão para celebrar o amor. Cada envolvido faz um discurso exaltando Eros, o deus do amor, revelando diferentes visões sobre sua natureza, origem e propósito. Ao longo da conversa surgem reflexões profundas sobre o amor físico, espiritual, platônico e até político, culminando na fala de Sócrates, que apresenta a doutrina de Diotima, segundo o qual o amor é o impulso rumo ao conhecimento, à beleza e à verdade. A obra é uma meditação atemporal sobre o desejo humano e o papel do amor na busca pela sabedoria e pela realização pessoal. E Tufão, naquele ponto da história, era alguém que precisava aprender a distinguir o amor verdadeiro ou do da conveniência. Ele achava que amor era o que tinha com Carminha, mas não enxergava que aquilo era mais apego, costume, do que afeto real. Outros livros como O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Alienista, ambos de Machado de Assis, O Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Como se pode ver, Nina recheou muito bem a biblioteca de Tufão, que antes era feita de livros falsos. A escolha desses títulos por Nina pode ser vista como uma forma silenciosa de comunicação, um espelho sutil da vida de Tufão e ao mesmo tempo uma janela para o que ela queria que ele enxergasse. Contudo, é justamente aí que entendemos a força dos clássicos. Não importa quem você é, de onde você vem ou em que momento da vida esteja, eles sempre vão conseguir tocar alguma parte sua. O que os torna eternos não é a época em que foram escritos, mas o poder que tem de conversar com a alma de qualquer um que os leia. Por isso são atemporais. A Biblioteca de Tufão nos mostra que os grandes livros, os clássicos, não pertencem a uma elite intelectual. Eles pertencem a todos que estão prontos para sentir, pensar e mudar.